Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Feliz Dia dos Pais. Para todos nós pais. Curva sua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado porque nós estamos nos entregando e te entregando o melhor a Ti, que somos nós mesmos, Pai. Que daremos a Ti, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Receba, Senhor, esse culto, fale conosco agora. Tire, Senhor, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a pressa para ir embora, toda a vontade de comer churrasco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entenderam, né? Quero ler com os irmãos Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Hoje vamos falar sobre a influência do pai na vida, na identidade, na sexualidade do filho, seguindo o tema do mês. Esses são os últimos versículos do Antigo Testamento. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E eu também quero ler 1 Coríntios capítulo 4, versos 14 a 16. 1 Coríntios capítulo 4, boa. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Quando nós falamos sobre paternidade, e está uma tensão aqui, né? Isso, graças a Deus, eu estava sentindo meio tenso. Como nós falamos aqui já hoje, né? Nós temos o nosso Pai, Deus, como a nossa principal referência. E quando eu li esses versículos, né? Eu comentei que Malaquias 4, 5, 6 são os últimos dois versículos, a última promessa do Antigo Testamento, uma promessa messiânica que aponta sobre Jesus. E fala que Jesus, antes do dia, cadê aqui que eu anotei? Do grande e temível dia do Senhor, Ele vai fazer com que o coração dos filhos voltem para os corações dos pais, e os corações dos pais voltem para os corações dos filhos. Ele está falando sobre uma reconciliação familiar, uma união familiar. Ele está falando sobre conversão de coração, algo que é íntimo, algo que é definitivo. Malaquias não está falando que Deus vai tratar a superfície do problema, mas Ele enviaria alguém que trataria o coração, o interior, a raiz que estava causando essa divisão. Malaquias está falando sobre cura de feridas, sobre cura de traumas, sobre divisões que estavam acontecendo entre pais e filhos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer que por mais que eles tinham muitos mestres no meio deles, muitas pessoas que os ensinassem, eles não tinham muitos pais. Por mais que tinham pessoas que corrigissem, não tinha muitos pais. E ora, aquela igreja, assim como toda igreja, possuía a presença de pais. Paulo não estava falando da quantidade de homens que deram à luz a seus filhos, mas ele estava falando da quantidade de homens que estavam se posicionando como verdadeiros pais, que entendem o seu chamado, que entendem seu propósito, que entendem a missão que tem em direcionar, em cuidar a vida dos seus filhos. E quando a gente fala sobre criar filhos, a gente tem que entender que essa é a principal missão de nossas vidas. Nós que somos pais, mães, a principal missão da nossa vida é criar e direcionar os nossos filhos. Deus não está preocupado em qual posição você vai galgar na sua empresa, mas Deus está preocupado em o que você vai fazer com o seu filho na sua casa. Deus não está preocupado se você vai ministrar o melhor sermão no domingo. Ele está preocupado em quem o seu filho será, seguindo a sua vida, os seus conselhos, o seu direcionamento, aquilo que você está comunicando para ele no seu viver diário. Você será cobrado por isso, não por quantas horas extras você faz o seu trabalho, mas você será cobrado sobre quem o seu filho vai ser no Senhor. E não é à toa que a gente vê continuamente a ilustração de Deus como um pai na Bíblia.
Deus está continuamente nos comunicando uma mensagem. E eu anotei uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a infância é um chão que a gente pisa o resto da vida. A infância é o chão que a gente pisa o resto da vida. Aquilo que acontece na infância determina a vida adulta, e o nosso impacto como pais na primeira infância dos nossos filhos determina muitas das vezes quem eles serão no futuro. E é sobre isso que eu quero falar. E eu quero trazer uma mentalidade para vocês também, que quando a gente cria os nossos filhos, quando a gente educa os nossos filhos, nós não estamos criando apenas os nossos filhos, mas nós estamos criando os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, porque a criação de filho é algo geracional. O plano de Deus para a vida de um homem, ele é geracional. Você não está apenas criando, educando, direcionando o seu filho, mas todas as suas próximas gerações serão resultado daquilo que você está fazendo hoje. Olha só que importante. As palavras que você está dizendo para o seu filho hoje terão impacto não só na vida dele, mas durante todas as próximas gerações. Salmo 145, vamos ler. Salmo 145, 4 e 6. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas obras. O que o Senhor vai fazer nas próximas gerações tem a ver com o que você está plantando hoje. Tenha essa mente. E o pastor comentou aqui, a figura do pai, a figura do homem está sendo cada vez mais atacada na sociedade por Satanás. Existe um plano muito claro do inimigo para desestruturar famílias, atacando a presença do homem. Influências culturais, influências ideológicas, valores que são pregados totalmente contrários aos valores que nós vemos na Bíblia. E basta a gente olhar para a nossa sociedade. Primeiro, papéis de gênero confusos. A gente falou, né? A Sânia falou sobre isso na quinta-feira. Ninguém mais sabe o que define o homem e o que define a mulher. Existe um vídeo, depois eu vou tentar achar, compartilhar com os irmãos, onde uma pessoa faz uma entrevista na rua e pergunta o que é um homem, o que é uma mulher, para várias pessoas. E diversas pessoas não conseguem mais responder essa pergunta. Mulheres não são chamadas mais como mulheres, mas como pessoas que menstruam. Basta você ver as matérias aí. Ou seja, uma constante confusão nos papéis de gênero, inversão de valores. Segundo, o enfraquecimento do conceito de paternidade e família. Hoje em dia o conceito de família, como nós aprendemos, está sendo cada vez mais fragmentado. Outro ponto, uma promoção de um estilo de vida egoísta, que não assume responsabilidades, não assume compromissos. Uma geração toda que não quer mais ter filhos, que pensa que filhos vai ser impeditivo para que vivam seus sonhos, seus projetos de vida. Uma geração egoísta. E essas influências, elas distorcem o propósito original que Deus tem para a figura paterna, para a figura masculina, causando divisão, causando um romper, uma desunião, causando cada vez mais homens disfuncionais, mulheres disfuncionais, filhos disfuncionais, famílias disfuncionais. Essa é a realidade que nós vemos. E quando a imagem do pai, quando a imagem do homem, ela é desconfigurada, toda a família também é desconfigurada. No Brasil nós temos 51% de mulheres e 49% de homens, ou seja, mulheres são a maioria. Porém os homens, eles são a maioria esmagadora nos presídios, principalmente cometendo crimes cruéis, morte, estupro. São homens a grande maioria. Homens são a maioria esmagadora de pessoas em situação de rua. Você vê muito mais homens do que mulheres em rua, em situação de rua. Homens são a maioria esmagadora em relação a taxas de drogadição e alcoolismo. São muito mais homens alcoólatras envolvidos com drogas. Eu estava pesquisando, 78% dos casos de suicídio são feitos por homens. 78%.
a maioria esmagadora dos casos de suicídio são homens que se suicidam. Algo está acontecendo. Vamos trazer para cá? Reuniões de oração, historicamente, são sempre mais populadas por mulheres. E muitas das vezes elas buscam e pedem por seus maridos, por seus filhos, que estão disfuncionais. Percebam? Existe um investimento do inimigo para derrubar a figura paterna, para derrubar a figura do homem, porque quando isso é feito, toda a família recebe marcas, e não só a família, mas as próximas gerações são marcadas profundamente por essas ausências. Em um mundo cada vez mais distorcido, em um mundo cada vez mais sem referência, a gente precisa cada vez mais nos voltar a Deus. Gênesis vai contar a história de um homem chamado Noé. Ele vivia numa época muito parecida com a qual nós estamos vivendo hoje. Perversidade, violência. Tudo que a gente vê hoje, eu acho que era muito pior naquela época, a ponto de Deus querer destruir toda a natureza, os animais, os homens, recomeçar. Tamanha dimensão de pecado daquela geração. Mas Noé, ele foi achado reto diante do Senhor. Noé, ele caminhava em retidão, ele caminhava com Deus, ele vivia em um relacionamento com Deus, e ele foi escolhido por Deus para levar a sua família à adoração. Ele foi escolhido por Deus para trazer sua família como uma família sacerdotal, que iria recomeçar toda a humanidade. Deus chega para Noé e conta um segredo para ele, fala: Noé, eu vou acabar com tudo, mas eu conto contigo. Ele caminhava com Deus, ele conhecia os segredos do coração de Deus. Nós como pais devemos caminhar com Deus. Nós como homens, nós como mulheres, o foco aqui é para pais, mas receba essa palavra também. Precisamos caminhar com Deus, porque a partir disso, Deus irá nos direcionar, irá nos guiar. Porque os nossos filhos, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. Os nossos netos, antes de ser nossos netos, são filhos de Deus. Deus, ele é o mais interessado em fazer com que a sua geração dê certo, porque nós fazemos parte da missão dele, a missão é dele. Nós somos apenas mordomos, e por isso nós devemos caminhar com ele. Nós pais devemos orar: Deus, quais que são os seus propósitos para a vida do meu filho? Deus, quais que são os seus planos para a vida do meu filho? Como eu devo criar os meus filhos apontando para essa direção? Porque muitas das vezes o que nós fazemos é colocar os nossos ideais, as nossas expectativas sobre o nosso filho, mas nós não consultamos primeiro o pai inicial, que é Deus, o pai primordial, que é Deus. Nós devemos criar os nossos filhos não com base em nós mesmos, mas com base no que Deus quer para eles. E eu quero agora listar, não é uma lista extensa, completa, mas é alguns pontos de influência que os pais possuem na vida dos filhos, para que a gente possa levar em consideração. Eu quero que você anote, se for possível, para que você reflita, para que você internalize, para que você pense na sua conduta hoje, e principalmente qual será a sua conduta amanhã, com base nessas verdades. E o primeiro princípio é: nós pais ensinamos os nossos filhos no temor do Senhor. Essa é a missão primordial de nossas vidas: ensinar os nossos filhos no temor do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. Deuteronômio 6, 1 a 9. Esta é a lei. Pode colocar na NVT, por gentileza, Gui? Aí todos aqui eu vou seguir na NVT, tá? Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Moisés falando: não deixe de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra, que produz leite e mel com fartura.
exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Olha só que direcionamento. Nós devemos a todo momento instruir os nossos filhos na justiça do Senhor, instruir os nossos filhos no mandamento do Senhor, em todo momento, levantado, em pé, sentado, caminhando, de dia, de noite, em todo momento, tudo que sai das nossas bocas em direção ao nosso filho, precisa ser direcionamentos da palavra de Deus. Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Esse é aquele famoso versículo: instrui a criança no caminho que se deve andar, e quando envelhecer, ela nunca mais vai se desviar dele. Primeiro ponto que eu quero esclarecer sobre esse versículo é que ele não é uma promessa. Existem muitos pais frustrados que os seus filhos se desviaram do caminho do Senhor e falam: meu Deus, o que eu fiz de errado? Mas esse versículo aqui é um conselho de sabedoria. Provérbios reúne sabedoria de vários sábios. Ele fala: olha, se você ensinar o seu filho no caminho, ou seja, caminhando junto com ele, dando exemplo, quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. Ou seja, a probabilidade de um filho que caminha com um pai exemplo, se desviar é muito baixa, mas pode acontecer. Eu digo isso porque a gente recebeu uma pergunta no formulário e fala: como que eu devo criar o meu filho para que ele não siga por esses caminhos, para que ele não se desvie, para que ele não se torne homossexual, para que ele não tenha tendências? Como que eu tenho que fazer? Eu estou comentando um pouco sobre isso aqui na mensagem, mas primeiro eu quero dizer que a nossa responsabilidade é anunciar, comunicar, ensinar, mas a decisão é deles. Você não pode tomar uma decisão para o seu filho, mas você pode guiar, direcionar, ensinar, mostrar a verdade, instruir em amor, estar junto, caminhando, conversando, acolhendo, direcionando, apontando. Mas a decisão não é sua. Amém? Nós não somos responsáveis pelo que os nossos filhos farão com esses ensinos. Mas a nossa responsabilidade é instruir eles nesses princípios e nesses valores. Devemos comunicar a todo instante, como nós vimos. Salmo 78, versos 1 a 3. Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi. Pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado, história que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Olha o que o salmista vai dizer aqui. Ele está compartilhando algo que ele recebeu de seus antepassados. Esse é o nosso dever como pai. Essa é a nossa principal missão. E esse é o primeiro ponto: instruir os nossos filhos em retidão ao Senhor. Segunda influência que nós temos na vida dos nossos filhos: modelo de comportamento. Sabe aquela frase: faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço? Esquece ela. Os nossos filhos vão fazer o que nós fazemos, não o que nós dizemos. Principalmente crianças, primeira infância. Às vezes você quer dar lição de moral, ele não está nem aí para o que você está falando, não está nem entendendo. Mas ele está de olho no que você está fazendo, em como você está agindo. E o pai, ele é um modelo para o filho, ensinando como se comportar, como interagir, como lidar com os outros, como se relacionar. Você, pai, eu, pai, somos modelos para os nossos filhos. Eles estão a todo instante nos observando. O que meu pai vai fazer agora? Ele tomou uma fechada no trânsito, o que ele vai fazer agora? Ele está estressado, o que ele vai fazer agora? E eles estão a todo momento internalizando isso, tendo como verdade. O pai, ele desempenha um papel crucial na formação da identidade, personalidade e dos valores do seu filho. Porque é através dessas interações
que ele vai construir a sua verdade. Ele vai construir o que é o mundo e como se relacionar com o mundo, a partir de como você lida com ele e com os outros. As crianças, elas aprendem por imitação. Vocês que têm filhos aqui sabem do que eu estou falando. Você acaba de falar algo como se fosse um papagaio, repete. Você acaba de fazer algo como se fosse um papagaio, acaba de fazer também. Eles estão a todo momento nos imitando. Nós somos espelhos. E não só os pais, mas todos os adultos, os cuidadores ao redor dessa criança. Então você que de repente não é pai, não é mãe, tome cuidado, você que tem relação com criança. Eles estão a todo momento observando os adultos e vendo como que se deve viver essa vida e aprendendo. E o pai, principalmente, ele influencia como uma referência de figura masculina. É muito importante, eu vou aprofundar isso no próximo ponto, mas é muito importante de que nós, homens, tenhamos contato com crianças, para que as crianças, principalmente os homens, aprendam o que é uma figura masculina. Você sabe por que José venceu a tentação lá na casa de Potifar? Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, e ele então sai fora, debanda, deixa até as suas roupas, mas bate em retirada, porque ele conviveu com Jacó, e ele ouviu histórias de que o seu pai trabalhou 7 anos, seu pai trabalhou 14 anos, para conquistar a sua mãe, para estar com ela. Ele tinha princípios. Sabe por que José decidiu perdoar os seus filhos, ou aliás, os seus irmãos, quando eles vão ter com ele no Egito? Então ele libera perdão, aquela cena emocionante da Bíblia, porque ele estava lá quando Jacó decidiu procurar o seu irmão Esaú para pedir perdão. Ele estava com ele e ele viu aquela atitude do seu pai. Logo quando ele teve a oportunidade de reproduzir o que ele ia reproduzir, aquilo que ele aprendeu com o seu pai. Eu dei referência aqui de José, mas a gente pode citar várias outras referências, até suas. Quantas das vezes o seu filho não agiu como você agiu também? E quantas das vezes você que é filho, você se deparou assim: não, eu não vou fazer como meu pai. E aí depois no dia seguinte, você, meu Deus do céu, eu estou agindo da mesma forma como meu pai agia. Tamanha influência do pai na vida dos seus filhos. Esses são exemplos bons, mas tem os exemplos opostos também. Nós não ensinamos os nossos filhos apenas o que eles devem fazer, mas muitas das vezes nossos filhos aprendem conosco o que eles não devem fazer. Você que já teve relação com algumas disfuncionalidades dos seus pais, porque, gente, ninguém é perfeito. Nós erramos muitas das vezes. E nós aprendemos com os erros de nossos pais também. Usando o mesmo exemplo de Jacó, ele tinha o nome dele como enganador, como traiçoeiro. Ele tinha essa fama. Porém, José, ele rompe com esse exemplo. O que eu estou dizendo aqui é que isso influencia, mas não determina. De repente você tem uma experiência ruim com o seu pai, você vai ser influenciado por isso. Você vai conviver muitas das vezes com essas marcas. Você vai se ver reproduzindo o que ele fez, mas isso não é definitivo, você pode romper com isso. Amém? Vou dar outro exemplo aqui, Abraão. Abraão tinha um pai chamado Terá. Eles viviam em Ur dos Caldeus, uma região muito complicada, onde as pessoas haviam se desviado dos ensinos de Deus. Mas Deus levanta Abraão para iniciar uma representação dele. Deus levanta Abraão para começar em Abraão uma nova história. Abraão, ele foi chamado por Deus e Deus faz uma promessa geracional para ele. Você vai ter muitos filhos. Seus filhos serão como a areia da praia, como as estrelas do céu, serão incontáveis. Eu vou começar em ti uma grande nação. Mas Abraão, a referência dele era outra. Abraão sequer conhecia Deus, ele ouviu a voz de algo desconhecido e por fé ele trilhou aquele caminho. Começou nele. E pode começar em você também. De repente Deus te levantou para que você possa ser a primeira referência boa na sua família. Pode ser que você não tenha recebido coisas boas, boas experiências, bons exemplos de seus pais. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um basta nisso e recomeçar. Isso não quer dizer que em você Deus pode começar uma nova história, como Ele fez com Abraão. Aleluia. Não importa quem foi o seu pai, mas importa que tipo de pai você está sendo e que pai você será.
Não importa quem foi o seu pai em relação ao relacionamento com a sua mãe, mas importa que marido você está sendo hoje e que marido você será. O bastão está em suas mãos. O bastão geracional da sua família agora está nas suas mãos. Você pode fazer diferente, não por aquilo que você recebeu do seu pai natural, mas por aquilo que você recebe do seu pai espiritual, Deus. Ele te capacita para que você possa viver em toda a boa obra. Não importa as suas dores, não importa os seus traumas. Hoje Deus te coloca uma oportunidade de fazer diferente, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não importa o que passou você não consegue mais mudar, mas você pode mudar o seu futuro com o que você está fazendo hoje. Mesmo que você já tenha sido um pai meio difícil para os seus filhos no passado, o passado é ontem, hoje já é hoje, e hoje é um presente de Deus, para que você possa reescrever essa história. Não importa a idade que o seu filho tenha, sempre tem a oportunidade de você pedir perdão, de você recomeçar e de você ser um exemplo de pai para as suas gerações. Deus pode começar algo novo agora, hoje. Meu pai infelizmente não teve um bom exemplo de família. Os pais dele se divorciaram muito cedo, ele foi criado pelos avós. E ele reproduziu isso no primeiro relacionamento dele, ele acabou se divorciando da primeira mulher que ele se relacionou. Mas depois ele encontrou a minha mãe e ele decidiu fazer tudo novo. Hoje você pode perguntar para ele quantos anos ele tem de casado. Está beirando já 30 anos que eles estão juntos. Ele teve uma referência ruim, mas ele transformou essa referência em algo bom. E eu tenho uma referência boa. Imagine quantos anos de casado eu vou ter. Aquilo que você faz tem impactos geracionais na vida do seu filho. Terceira influência, modelo de relacionamento. Em Efésios 5 nós vemos o cuidado de Deus em listar o que o marido deve fazer, o que a esposa deve fazer. Eu não vou ler por conta do tempo, mas depois você pode ler com calma. Efésios 5, 21 a 33. O nosso relacionamento de pais com nossas esposas apontam o que os nossos filhos terão de relacionamento também. Tudo que você diz, a forma que você se relaciona com a sua esposa, os nossos filhos estão nos observando. E eles terão esse modelo como realmente um modelo. Eles terão esse padrão como realmente um padrão. A forma como você trata a sua esposa, como você fala com ela, será um padrão, a referência que o seu filho terá. Para o bem ou para o mal. Um pai que trata a sua esposa com respeito, com carinho, estabelece um padrão saudável para os relacionamentos futuros de seus filhos. As crianças aprendem com o comportamento, não com a voz, como havia comentado. E eles veem tudo o que nós fazemos. A gente precisa agora olhar para nós mesmos e refletir: como eu estou tratando a minha esposa? Como eu estou tratando as pessoas à minha volta? Quero expandir aqui para relacionamentos no geral. Como eu estou me comunicando? Como eu estou cuidando? O seu filho, principalmente o homem, vai tratar as mulheres da mesma forma que você trata a sua esposa. Se você é um marido bom, cuidadoso, ele vai ser cuidadoso com as mulheres. Se você for um marido mau, que bate, ele vai bater nas mulheres. Se você demonstrar muitas coisas sexuais ali com a sua esposa, aqueles beijos prolongados, aquelas mãos, na escolinha, o que você acha que ele vai fazer? O mesmo. Porque ele está enxergando qual que é o padrão de qual um homem deve se relacionar com uma mulher. Ele olha para o seu casamento e ele fala: é assim que um homem se relaciona com a mulher. É assim que a mulher se relaciona com um homem. Mesmo que você não pare para conversar e para ensinar, o seu exemplo está fazendo isso. Ele está de olho. Quarto ponto, segurança emocional. Eu quero ler com vocês Provérbios 14, verso 26. Provérbios 14, 26. Quem teme o Senhor está seguro, Ele é refúgio para seus filhos. Salmos 94, 19. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, o teu consolo me deu esperança e ânimo. Nós como pais, a presença de um pai
proporciona apoio e segurança em seus filhos. Segurança emocional, estabilidade emocional, segurança de vida. Aquele que teme, pode colocar na tela de novo Provérbios 14, 26, por gentileza. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, ele é um refúgio para seus filhos. Olha só que interessante, Deus ele é um socorro bem presente na hora da angústia, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa segurança. E nós, pais que estamos refugiados em Deus, nós também somos um refúgio para os nossos filhos, porque nós estamos aprendendo com Deus. Deus está nos ensinando, então nós reproduzimos isso para os nossos filhos. Ter uma referência paterna, afetuosa e compreensiva ajudam as crianças a desenvolverem autoestima e confiança. Sabe aquela criança que é resolvida? Que ela não liga para bullying, ela não liga para o que estão dizendo. Ela está aqui nesse púlpito, o pai está ali embaixo, ela se joga mesmo. Ela pula mesmo, ela confia, ela tem segurança em seu pai. Ela não se importa com o que estão dizendo sobre ela, mas ela se importa com aquilo que o seu pai está dizendo sobre ela. Segurança emocional, conforto, autoconfiança. Nós somos responsáveis por transmitir isso aos nossos filhos. E o contrário também, quantas crianças e adolescentes inseguros, quantas crianças e adolescentes perdidas nessa vida, não sabem o que fazer, falta de pai. Ai meu Deus, mas é a prova, mas o Enem, ai meu Deus, crise de ansiedade, falta de pai, falta de afirmação, falta de segurança emocional, falta de estabilidade. Você pode fazer diferente nessa manhã, aleluia. O pai ele tem um papel importante em ensinar com o filho como lidar com as emoções. Quem é você quando você está bravo? Isso pega muito para mim também, tá bom? Eu não estou sendo super-homem aqui ensinando vocês não. Isso pega para mim também. Quem é você quando bate a frustração, quando bate o estresse? Quem é você quando você fica decepcionado, desapontado? A forma que você reage com essas emoções e sentimentos, você está ensinando o seu filho como ele deve reagir também, para o bem ou para o mal. Nós devemos mostrar aos nossos filhos como expressar os seus sentimentos de maneira apropriada. Principalmente homens. Por que você acha que nós homens somos a maioria nos presídios, na drogadição, no alcoolismo, nas taxas de suicídio, em situação de rua? Porque a todo momento nós homens somos ensinados a reprimir os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos ensinados a não comunicar, a não conversar. Mas nós temos que lidar com isso sozinhos, porque nós somos homens. Olha a situação, olha o resultado. Nós homens precisamos procurar apoio seguro em nossas esposas e também em outros homens. As mulheres quando estão com um problema em casa, o que elas fazem? Amiga do céu, estou com um problema em casa, me ajuda. Os homens quando estão com um problema em casa, o que eles fazem? Absorve. Vira uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. É tudo aqui, ó, guardado no peito, embargado na voz. Nós precisamos caminhar mais juntos, homens. Amém? Quinto ponto de influência. Então nós falamos o primeiro, qual que é o primeiro? Ensinar nossos filhos o temor do Senhor. O segundo ponto, modelo de comportamento. O terceiro ponto, modelo de relacionamento. O quarto ponto, segurança emocional. E o quinto ponto, afirmação. A palavra de um pai tem uma importante relação na afirmação do seu filho. Vamos ler Marcos capítulo 1, verso 11. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus, quando é batizado, vocês sabem, o Deus Pai olha para ele e brada uma voz do céu: você é o meu filho amado, e você me dá muita alegria. E a história vai dizer que depois Jesus é levado para o deserto e é tentado por Satanás. E a primeira pergunta que Satanás faz é: se você é o filho de Deus. Olha só isso. Jesus havia acabado de receber a afirmação de seu pai: você é meu filho. E quando ele pisa para fora no mundo, ele ouve: será que você é filho? Nós somos responsáveis por afirmar os dons, por afirmar a identidade, por afirmar a sexualidade dos nossos filhos.
Tudo que sai da nossa boca é tido como verdade pelos nossos filhos, por bem ou por mal. Se você abençoa os seus filhos serão a bênção. Olha para a Bíblia, quantas histórias. As bênçãos de Jacó para os seus filhos. Você tem o poder de influenciar o futuro dos seus filhos através das palavras que você libera para a vida dele. Quando você fala, mas você é teimoso, você é desobediente, você não presta. O filho está, é verdade papai, eu sou teimoso, eu sou desobediente, eu não presto. Porque tudo que a gente fala tem um papel primordial na vida, na identidade dos nossos filhos. Ou você nunca brincou, filho, você é o Hulk. O que ele faz? Eu sou o Hulk, papai. Filho, você é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha, papai. Filho, você vai ser um pai incrível. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser alguém que vai pregar o Evangelho. Você vai preparar o caminho para a volta do Senhor. Aleluia, nós temos esse papel. Aquilo que você fala bate no coração do seu filho, e então ele toma como uma verdade absoluta, porque é meu pai que está dizendo. Eu vou ser isso mesmo, pai. Aleluia. E da mesma forma nossa identidade, como disse a Sani, é definida por aquilo que Deus diz, e não pelo que o mundo diz, e não pelo que nós mesmos dizemos, mas é Deus quem diz, é Deus quem nos direciona. Então abençoe o seu filho. Não passe um dia sem abençoar o seu filho. Não passe um dia sem declarar e afirmar qual que vai ser o destino do seu filho. Libere palavras de bênçãos. E não se rotule. Não o rotule. Não coloque rótulos, porque a criança vai, igual a Coca-Cola, vai se revestir com esse rótulo e vai andar por aí com esse rótulo. Eu sou o que meu pai está dizendo que eu sou. Para o bem ou para o mal. Sexto ponto, o equilíbrio de gênero. Falei que eu ia dar mais foco sobre isso. Então a presença do pai, tanto do pai quanto da mãe, ensina a criança uma compreensão equilibrada e completa de os papéis de gênero. Através do relacionamento com o pai, a criança fala, então é assim que um homem se relaciona. É isso que um homem é. A criança se relaciona com a mãe, então isso que uma mãe é. Isso é como como uma mulher se relaciona. Eles estão aprendendo a todo momento com isso. E de novo, por que Satanás está investindo tanto na vida dos homens? Porque nós temos tantos filhos sem a assinatura lá, a identificação do pai no RG. Porque nós temos cada vez mais mães solo, famílias sem a presença de pai. Porque Satanás quer realmente desestabilizar as estruturas de família. Mas nós podemos ser uma referência. É muito perigoso quando um menino cresce rodeado por mulheres apenas, mães, tias, avós, porque ele está sem referência masculina. É muito perigoso uma criança que cresce sem afirmação sobre a sexualidade dela. Vou dar um exemplo dentro de casa. O meu filho, Emanuel, quando ele era um pouquinho mais novo, a Sani se maquiando, ele pedia os pincéis. Mãe, deixa eu passar o pincel aqui também. Nós, muito atentos, falamos, não filho, menino não passa pincel. Toque o balme, passa na barba, passa na sua barba. Toque o gel, passa no seu cabelo. Imagine se é como hoje aí, olha, ele está se identificando com uma menina, ele quer passar maquiagem. Acabou. Meu filho estava aprendendo na escola o que é menino, o que é menina, em inglês, boy, girl. A gente perguntou para ele, filho, você é o quê? Ele, girl. Não, filho, você é boy, você é menino. Você é um homem igual ao papai. E aí teve esses dias essa semana, a gente tem um bonequinho lá em casa, ele pegou o bonequinho, vou fazer o bonequinho dormir igual o papai faz. Ele está me vendo, eu não ensinei para ele, mas ele está me vendo. A importância da figura masculina na criação de filhos. Isaac, mas eu não tenho marido, não tenho pai, não tenho... Pode ser um tio, pode ser um avô, uma pessoa de confiança, mas ele precisa ter um homem ali com ele, ensinando, direcionando. Oi? Pode ser o pastor, exatamente, nós aqui da igreja. Traga para perto, comunique para a gente, porque o seu filho precisa de uma referência masculina na vida dele. Por mais que ele tenha esse déficit do pai, existem várias formas de suprir essa necessidade. Então, a identidade de gênero dos nossos filhos é totalmente responsabilidade das figuras paternas e maternas que ele vai ter ali contato.
A autoimagem dele como menino ou como menina. O que é menino ou menina, porque as crianças não sabem. Criança não nasce sabendo o que é menino ou menina. A gente que tem que ensinar, a gente que tem que direcionar, a gente tem que colocar as culturas e os valores da Bíblia sobre como mulheres e homens são. Então nós temos também influência de equilíbrio de gênero. E o pai, principalmente, ele é um divisor de águas para reforçar ou quebrar estereótipos. O menino não lava a louça, a menina não cuida da casa, menina é isso, menina é aquilo, menina é isso, menina é aquilo. O pai tem um papel fundamental para ou reforçar isso, ou quebrar esses estereótipos e trazer um novo caminho de como expressar as emoções, como expressar os sentimentos. Nós pais temos essa responsabilidade. E a presença do pai, ela não é benéfica apenas para o menino, o homem, mas também é para a menina. O pai, ele é totalmente importante para a menina. A menina vê o pai como um herói, como modelo também de masculinidade. Quando a menina tem um pai muito bom, ela não vai se vender para qualquer macho por aí na esquina, não. Quando ela tem um pai que trata ela como deve ser tratada, como uma princesa, como filha de Deus. Quando ela tem um pai que afirma a identidade dela, quem ela é e o valor que ela tem. Ela não vai ser vendida por qualquer cilada do inimigo aí não, qualquer prato que apareça não. Ela vai ter confiança em quem ela é. Ela sabe que ela é muito preciosa para se vender para qualquer outro. Pais, vocês têm responsabilidade sobre isso. Aleluia. 7º ponto, para correr aqui, está acabando meu tempo. Disciplina e limites. É o pai quem deve disciplinar e dar limites para o filho. É claro que a mãe participa disso também, mas principalmente o pai. Ou você nunca, né, quem teve a presença do pai, claro. Quando a mãe fala, vou falar para o seu pai. Eu vou chamar o seu pai. A história muda. Tanto para o bem, quanto para o mal. Então nós pais, nós temos esse papel de disciplinar e dar limites. Provérbios capítulo 13, verso 24. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Você ama seu filho? Discipline, corrija, exorte. Provérbios 23, do 23 ao 25. Provérbios 23, capítulo 23, versos 23 ao 25. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe. Que seja feliz aquele que deu à luz. Essa é uma mensagem para o filho. Meu filho, dê-me o seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. Lembra de Malaquias? Olha aqui. Quando o filho tem um coração voltado para o pai e o pai tem um coração voltado para o filho, eles criam uma relação, um círculo de influência muito positiva. E nós pais somos responsáveis por dar limites, regras. Filho, você pode fazer isso. Filho, você não pode fazer isso. Filho, você vai até aqui. Filho, você não vai até ali. A gente vê cada vez mais uma crescente presença de pais permissivos. Pode tudo, a criança não tem limites. O que isso resulta? Uma criança mimada que pensa que o mundo vira ao seu redor. Ela vai facilmente se envolver com drogas, com álcool, com más companhias, com tráfico, e vai ser dona do seu próprio nariz. Adolescentes de 14 anos que os pais não têm mais controle. É ele quem manda, é ele que faz, é ele que governa. Nós somos responsáveis por disciplinar e dar limites aos nossos filhos. Porque quando nós já temos um modelo de paternidade, gente, estabelecido, ninguém mais nos convence do contrário. Eu cresci com meu pai me ensinando com quem eu devo me relacionar, o que eu devo fazer, o que eu posso, o que não posso. Eu sempre estudei escola pública na minha vida. E sempre após a escola, rodava aquelas rodinhas, maconhazinha de lá, não sei o que lá daqui. Eu recebia muitos convites. Mas eu tinha um modelo de paternidade resolvido. Eu não iria ceder para outras possibilidades, porque meu pai já havia falado para mim o que eu deveria ou não fazer. Isso nunca nem me deu vontade, porque eu tinha uma afirmação do meu pai no meu coração: filho, você não é isso, você é aquilo. Filho, você faz isso, filho, você não faz aquilo.
Muitas das vezes nós criamos os nossos filhos numa bolha, numa redoma de vidro, mas a gente esquece que eles vão se relacionar no mundo. A gente esquece que eles terão contatos com diversos filhos de outros pais também. Devemos capacitar nossos filhos a como viver nesse mundo. Amém? Penúltimo ponto aqui, 8, resolução de conflitos. Todos sabem da história de 1 Reis 3, onde Salomão recebe 2 prostitutas sobre aquela criança, tal, e a minha filha, meu filho, e ele com sabedoria, ele consegue resolver aquele conflito. A presença de uma figura paterna, ativa, um pai presente, pode ajudar também o seu filho na mediação de conflitos e como ele vai lidar com as frustrações da vida. Nós pais devemos ensinar nossos filhos a como lidar com frustrações. Os nossos filhos precisam se frustrar, porque é se frustrando, estando a gente presente lá para direcionar, para ensinar, é que eles vão aprender. A bem da verdade é que hoje nós criamos nossos filhos para não terem conflitos, para não ter aborrecimento, para não ter frustração, quando na verdade nós devemos dosar isso e começar a permitir algumas coisas para que ele aprenda com você, mas no caminho, com você junto, com você do lado, direcionando. Eu tenho para mim um modelo, assim, às vezes a Sânia até fica, não faz isso. Eu falo 3 vezes para o Manu, na quarta, se ele não me obedecer, eu deixo ele fazer, mas eu estou lá. É claro que eu não vou permitir algo que vai ser danoso à saúde dele, mas eu deixo ele fazer, para que ele aprenda com a consequência. A vida é causa e consequência. Aquilo que você faz vai reagir de alguma forma, boa ou ruim. Os nossos filhos precisam aprender isso. E principalmente nossos filhos precisam aprender a resolver conflitos. Porque o que é a vida adulta se não resolver problema, gente? Ele precisa aprender a passar de fase, vencer o chefão. Ele precisa aprender a como lidar com esses problemas da vida. E nós somos responsáveis por dar aos nossos filhos habilidades de resolução de problemas, habilidades de resolução de conflitos. Como você lida com os conflitos da sua casa? Como você lida com os conflitos do seu trabalho? Você está comunicando a mensagem ao seu filho. E 9º ponto, para finalizar, preparação para a vida adulta. Vamos recapitular? Primeiro ponto é qual? Gente, vocês estão acordados? Está pensando no churrasco, né? Mas está finalizando. Qual que é o primeiro ponto? Ensinar os filhos o temor do Senhor. Segundo ponto, modelo de comportamento. Terceiro ponto, modelo de relacionamento. Quarto ponto, segurança emocional. Quinto ponto, afirmação. Sexto ponto, direcionamento de gênero, equidade de gênero. Qual que é a diferença? Sexto ponto, sétimo, né? Sétimo, disciplina e limites. Oitavo ponto, resolução de conflitos. E o 9º ponto, preparação para a vida adulta. Você que não está anotando, gente, hoje à tarde você não vai lembrar nem de nada mais. Depois você comer aquele churrasco, tirar aquela soneca, você vai acordar mente zerada. Por isso que é importante você anotar. Preparação para a vida. Gente, nós preparamos os nossos filhos para a vida adulta deles. O objetivo não é que eles sejam bons filhos, mas que eles sejam bons pais. O objetivo não é que elas sejam boas filhas, mas que elas sejam boas mães. A gente sempre cria hoje para direcionar o futuro. A gente coloca princípios e valores hoje que vão ecoar quando eles forem adultos. Esse resume bem todos os outros pontos. Porque todos os outros pontos vão preparar o nosso filho para como ele vai ser quando ele estiver adulto. Se ele vai valorizar os princípios e valores do Senhor. Porque mesmo que os adultos, né, se desviem, tenham temor. Brotou lá o Espírito Santo no coração dele, que está todo momento ali, olha. As palavras que vocês dizem para os seus filhos ecoarão para o resto da vida deles. Mesmo que eles se desviem por um tempo, palavra do pastor. Mesmo que se desvie por um momento, olha, vai voltar, viu? Mesmo que por um tempo aquilo se quebre, você fala, meu Deus, deu errado, mas não se esqueça que ainda não é o fim. Aquilo que você plantou na vida dele ecoa a todo momento. Quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele está lembrando as suas palavras lá na infância, na adolescência. Porque lembra que antes de ser seu filho, ele é filho de quem? De Deus. Aleluia. Eu quero finalizar por conta, já foi o tempo, mas eu quero que vocês tenham isso no coração. Toda a atitude, toda a palavra, a forma como você se relaciona com a sua esposa, com as pessoas ao seu redor,
a forma como você se relaciona com o seu filho, o tempo que você dedica a ele, as palavras que você lança sobre a vida dele, o exemplo que você dá para ele, está formando quem ele será no futuro. Instrua bem a criança e você não vai precisar visitá-la no presídio amanhã. Instrua bem a criança e você não vai precisar retirá-la da sarjeta amanhã. É claro que as crianças, quando se tornam adultas, elas tomam as suas próprias decisões. De novo, você não é responsável pelo que ela vai fazer a partir desses princípios e valores. Nosso papel é comunicar. Mas, gente, é muito difícil. Quando a criança cresce nessa família de Deus, sendo afirmada, tendo segurança emocional, é como eu falei, ela não vai se vender por qualquer coisa. Amém?